Bem-vindos ao video podcast do Camino do Encontro. Hoje temos convidada a doutora Flávia Fairbanks este que é o mês da mulher e que era impossível não trazer o tema da menopausa, da libido e hoje com viés pouquinho mais puntual que é a vida íntima dos casais depois de anos de convivência. Vamos a entrar primero en una visión general de menopausa. Obrigada por estar aquí. Ustedes saben que la doctora Flavia mora en Estados Unidos. Tenemos el privilegio hoy de tenerla en São Paulo. No solo aquí, sino también las pacientes, no consultorio. Sí. Y bueno, vamos a entrar. Empecemos ya en el tema relevante para estas mujeres maduras de lo que es la menopausa. Exato. Bom, primeiro meu agradecimento para me convidar para esse novo formato de conversa, que é muito legal. Eu acho que cada vez vem ganhando mais espaço. A gente vê que os projetos de sucesso vão inovando e você é uma pessoa que inova o tempo inteiro. Então é uma delícia. Nós tuvimos o primeiro encontro presencial em outubro de 2019 na Livraria Cultura. Exato. E assim, hicimos live, hicimos Zoom, hicimos presencial híbrido e agora nesse formato. Estamos aqui no vídeo podcast. E falar de menopausa é uma delícia, porque eu acho que assim, a gente também foi muito pioneira em começar a conversar sobre menopausa, a gente não esquece. E hoje em dia, essa conversa, esse assunto vem ganhando uma proporção tão enorme, né? E as mulheres estão ganhando tanto com isso. Eu acho que a gente não tem mais dúvida de que é um assunto que veio para ficar e a gente precisa explorá-lo ao máximo, mesmo que às vezes a gente se torne repetitiva. Porque eu acho que sempre a ciência vai evoluindo, porque sempre que te escuto, Flávia, sempre há algo para agregar. E tem novidade. Permanentemente, a investigação, a novidade e o conceito da prevenção, que eu acho que antes não se focava. Eu acho que a gente tem que entender que falar de menopausa vem ganhando... No começo, a menopausa era igual a falar de hormônio, se estava presente, se estava ausente. Sintomas e acabou. E hoje em dia, não. É falar da saúde de uma mulher que está nessa fase. E da família. Porque posso assegurar-te que essa turbulência hormonal e a turbulência emocional, a oscilação de humor, está triste, está alegre, não dorme, tudo influencia o entorno também. Afeta todo mundo. Todos. Uma mulher feliz na menopausa é paz garantida na família. Então, isso vamos você pode ter certeza. Vamos a guardar o slogan, porque eu acho, Flávia, que tens razão. Isso é nítido, né? Às vezes a gente recebe, assim, agradecimentos dos próprios companheiros ou companheiras falando, nossa, a paz voltou. Então, a gente sabe que é isso mesmo. E, además, porque há uma falta de informação no mundo masculino do que é tudo isto. Então, o homem fica, muitas vezes, fora da situação. Exato. Sem entender. Onde está aquela mulher que ele conhecia, que se escondeu ou desapareceu, e surgiu um ser que ele nem sabe mais quem é que está lá, né? É verdade. Mas é isso mesmo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da menopausa. Então, na verdade, o tema menopausa, eu sempre falo que o termo é uma questão que a gente tem que olhar do ponto de vista geral e do ponto de vista científico. Então, cientificamente, medicamente, todo mundo já sabe que é a última menstruação. Essa é a menopausa, ponto. Então, tudo que está falando em relação a essa época toda deveria se chamar perimenopausa, que ela começa antes mesmo da mulher parar de menstruar e passam muitos sintomas e tudo para a época posterior a essa última menstruação, ou então a fase do climatério. E é disso que a gente está falando. Então, do ponto de vista mais interno, fisiológico e científico, seria o esgotamento daquela capacidade reprodutiva, terminando com os óvulos nos seus ovários e, consequentemente, isso impactando na queda importantíssima da produção hormonal, principalmente dos estrogênios. É disso que a gente está falando. Agora, tem outros comemorativos? Claro que tem, porque também, em paralelo, é um organismo que está envelhecendo. E isso eu acho que é um tema que a gente tem que entender muito bem hoje. E assumir. Exato. É possível envelhecer bem nessa fase, desde que a gente siga alguns cuidados, existe um olhar específico para essa área e, fundamentalmente, nem tudo que está vinculado com esse processo todo também tem que ver com a menopausa. Exatamente. Principalmente na relação do casal e na vida íntima, que é um tema que nós trazemos muito. Então, o que eu percebo? Como esse tema vem ganhando uma amplitude muito grande, hoje em dia também a menopausa virou o guarda-chuva para tudo. Tudo é pela menopausa. Então, a pessoa não toma mais nenhuma atitude, mas é porque eu tô nessa fase da menopausa. Não, mas espera um pouquinho.
você tem que continuar vivendo, sendo ativo, produtivo e tudo mais, independente da fase que você tá. E además porque eu acho que é terceirizar muitas coisas. Isso, eu acho que Hay que poner a la menopausa no lugar que tem, por isso acho tan importante, Flávia, la escolha do profissional para que faça esse estudio de dosagem hormonal, de como está el corpo, de atender los sintomas que tengan a ver con esa fase. Sim. Y también tener un olhar interdisciplinar para ver si lo que está aconteciendo tiene a ver com outras coisas além do ginecológico e da menopausa. Com toda certeza, porque eu acho que senão a pessoa fica presa numa situação, num diagnóstico, eu acho que hoje em dia não tem mais sentido. A pessoa não é um quadro clínico, então tem uma vida por ali. E a gente tem que ajudar. Portanto, assim, a gente tem que saber de sintomas, tem que saber de perspectivas e tudo, mas é o olhar geral. É olhar quem é aquela pessoa, aquela mulher que está numa fase que pode se girar começar ali em torno dos 45 anos e que pode se estender facilmente até os 55, 60 anos. É um período de transição que ela tem que aprender a viver bem e viver e resgatar o melhor que a gente puder oferecer. Então, é basicamente isso que a gente tem que começar a conversar. Da onde Posso fazer uma pergunta indiscreta? Em Estados Unidos se vivencia da mesma forma que aqui? Não. Aí é muito legal essa sua pergunta, porque essa questão de estar lá, de clinicar lá e ter possibilidade, né? Eu tô em Miami, onde é um lugar absolutamente heterogêneo em relação à população que tem lá. Então, eu tenho o privilégio de encontrar uma comunidade brasileira que eu tenho um carinho enorme, então, assim, muito bacana atender as brasileiras que estão lá, que estão esperando uma medicina brasileira lá também, né? Então, é legal. Uma comunidade dos outros países latino-americanos que a gente vê quão próximos são da gente e, ao mesmo tempo, quantas diferenças tem com suas particularidades, com suas culturas, identidades e tal. E a população americana, que de vez em quando também está presente. Miami não é o retrato dos Estados Unidos. Eu tenho uma definição que eu achei maravilhosa, que já ouvi faz um tempo, fala assim, que é a capital do norte da América do Sul. E eu acredito, entendeu? Eu acho muito legal, porque o que tem de semelhanças com a América do Sul é infinitamente maior do que qualquer coisa com os Estados Unidos, mas é um lugar muito bacana. Mas tem muitas americanas que estão lá também por X questões e a gente vê a diferença. Então, o que eu vejo em relação à questão da menopausa? As brasileiras têm todas almejam as mesmas coisas estando nos Estados Unidos ou estando no Brasil. Elas querem muita qualidade de vida, querem o melhor e o mais moderno que a medicina e as ciências da saúde possam oferecer. Isso é uma coisa muito positiva da mulher brasileira. Exato. Elas querem e estão abertas a novidades. E estão informadas. Exato. Se você falar, olha, isso aqui ainda não está completamente comprovado, doutora, mas isso é seguro? Ao que tudo indica, parece ser seguro. Então eu topo e entendem. Então, esse é o perfil da mulher brasileira. As mulheres latino-americanas são muito interessantes porque tem uma coisa muito próxima de tudo isso. Apesar de que eu as vejo com um pouco mais de receio. Porque tem uma influência religiosa em relação a muito novidades. Forte. Eu já te falei disso. Então, é muito mais conservadora a mulher latina. Sim, então a gente vê, e todos os aspectos, hein? Desde quando a gente vai discutir reposição hormonal, até, por exemplo, as questões... métodos... Todas. Então a gente vê que tem realmente tudo isso. E as mulheres americanas, elas são as mais conservadoras ainda. Em sério? Verdadeiramente. Eu não esperava isso. Eu achava que eu fosse chegar lá e puxa, os Estados Unidos é um país tão progressista, então provavelmente... Que vai ser superior à brasileira. As mulheres ou a população vai aceitar... Não, em absoluto. Uau! Elas são assim... Primeiro que vivenciam esse período como uma coisa extremamente natural. O que é uma questão que eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente tem que aprender com os outros também. Para elas, por exemplo, o que eu vejo aqui no Brasil? Eu atendo as pacientes, ou lá mesmo a comunidade brasileira, né? Elas vão preventivamente em torno dos 40 e poucos anos e solicitam que você faça uma dosagem hormonal para saber onde elas estão hormonalmente, para já fazer algum tipo de prevenção. Mas isso achou muito bem. Exato. Se existir, porque querem fazer um planejamento para essa fase. A mulher americana, ela pode estar com tudo, assim, o quadro perfeito da questão da menopausa. Lógico que a gente não vai generalizar, tem pessoas que não são absolutamente assim, mas vamos falar da padrão, que eu encontro muito por lá. Então, às vezes ela tem tudo, e você fala assim, não, então, mas o seu quadro é de menopausa.
Então, e você... Aí eu fico incomodada, falando, mas será que você não tá querendo discutir alguma forma de tratamento? Mas eu não tô vendo por que eu vou tratar, porque isso não é normal? Você fala, sim, é normal. Então, eu também virei um pouco a questão, falar, nossa, gente, a gente acabou, talvez, medicalizando muito também. Como se menopausa não fosse uma questão da vida. E isso eu aprendi muito com ela. O que traz a menopausa no corpo da mulher? Bom, a falta do estrogênio é relacionada com uma série de questões de saúde, questões assim, que poderiam ser ditas como mais problemáticas, seriam o envelhecimento, músculo, esquelético e cutâneo, diretamente relacionado, não tem a menor dúvida, o envelhecimento do aparelho urogenital feminino, sim, também muito relacionado, a alteração da distribuição da gordura corporal, então aquela mulher que tinha o formato de perinha, de pilão, perfeitamente vai perder isso com acúmulo de gordura abdominal, visceral, que pode representar também um acúmulo e um aumento do risco cardiovascular, claro, que é importante. Há uma questão também quando a gente tem a queda do estrogênio, a proteção que o estrogênio causava antes no aparelho cardiovascular vai embora, então a mulher se iguala ao perfil masculino do ponto de vista de risco cardiovascular. Quer dizer, estrogênio é bom, não tem como falar que não é bom. Mas aí, assim, estrogênio é bom durante a vida inteira ou talvez seja num período da vida que ele é super importante? Por isso que eu acho que é interessante esse ponto de vista delas. Às vezes, de fato, assumir. A gente tem que entender. Eu não tô falando que eu sou contra o tratamento em absoluto, adoro tratar, muito pelo contrário, sou fãzaça de tratamento, mas eu acho que eu tô com um olhar, assim, mais carinhoso pro problema, falando, nossa, realmente tem mulheres que topam passar por o problema, porque eu acho que a gente tinha um negócio que era muito assim, aquelas que estão com algum problema, ou mostrando, ou apresentando sintomas, no íntimo eu entendia que elas gostariam de tratar aqueles sintomas. E tinha aquelas que não tinham os sintomas. E é 50%, 50%. 50% das mulheres passam muito bem. Algo? Vamos ir diretamente ao ponto. No ponto. ¿Qué pasa con el deseo sexual y la libido de esta mujer? Ese es el gran ponto. E olha, eu vou te falar que essa é uma pergunta tão bacana pelo seguinte. Vai depender de quem é essa mulher. Vai depender... Adorei. ¿Sabes por qué adorei? Cuando nos comenzamos a trabalhar sobre este tema y a palestrar sobre esto, eu decía, gente, va a ser una mujer no tan activa sexualmente antes da menopausa. ¿Por qué hay que poner o foco en la menopausa? Entonces la mujer trae un histórico. Y la mujer no puede negar ese histórico, ni a su esencia, ni a su naturaleza. Porque tal vez una que no pueda hacer reposición, mas fue una persona de disfrutar da vida, da comida, do vino, dos condimentos, dos prazeres, de danzar, va a seguir teniendo libido. Sí, sí. No todo es a dosaje hormonal y la reposición. No. Tiene a ver en ese olhar completo da mulher, sí, donde entra su autoestima, su relación con su cuerpo, con su vida sexual pré-menopausa. Exato. Eu falo uma coisa que eu acho super importante, que é o seguinte, fazendo um paralelo, mas as pessoas vão entender. Por que, por exemplo, que a gente às vezes pede uma mamografia quando a mulher está perto dos 40 anos de idade, que você teoricamente sabe que ela não vai ter nada, e a gente chama, do ponto de vista ginecológico, de mamografia basal. É porque eu quero conhecer aquela mulher antes que comece tudo isso, antes que ela entre nessa fase de maior risco e tudo mais. Então essa era a sua mama basal, e a partir dali eu vou entender se era o seu normal e eu vou te acompanhar a partir daqui. Muito bem. Do ponto de vista da questão da sexualidade, a gente tinha que ter o basal da paciente. Como que ela está enquanto nenhuma dessas alterações começaram, para que eu possa entender qual que é o papel daquela alteração depois e para que eu possa falar para essa paciente, olha, tudo bem, se você começar um tratamento específico assim, eu vou conseguir te trazer de volta para o que você já era. Eu não vou fazer mágica. Mas eu não posso trazer alguém que não foi nunca, querida. Então, eu não posso fazer mágica. Não há reposição hormonal, não há chip, não há nada. Então, eu gostaria muito vincular e fazer um trabalho quase interdisciplinar, que você gosta dessa palavra e eu também gosto, e depois le vamos a contar por qué desta palavra, que as coisas não são separadas. Não. Talvez o sistema de saúde em geral fez com que as especialidades dividieran muito o corpo humano, tá? Você tem médico para a mão, tem médico para o cotovelo, tem para o ombro, mas
tem que haver um olhar holístico ou um olhar global deste corpo com essa vida emocional da mulher. Sem dúvida. Porque no van separados. Muchas veces nos hemos tenido, y aquí ahora no tenemos la intervención del público, nas lives, en donde tenemos los comentarios permanentemente, en donde hay veces, la mujer va al consultorio, fa esa dosagem, no tiene riesgo de cáncer de mama, pasa por todos los descartes, digamos, Sí. como para poder escolher, se sienta con su médico, exacto, manda fazer, seja gel, seja como for, mas igual a cosa no arranca. Não é milagre. Espera. Entonces, tá bom, ela se compró la lingerie, hizo la reposición hormonal, fue al cabeleireiro, se entusiasmó, mas llega la hora de acá y falta. ¿Por qué traigo esto? Porque es una responsabilidad gigante la que se carga a mujer cuando haya que toda la responsabilidad es de ella. La responsabilidad es de dos. Y la responsabilidad es de ese casal que viene compartiendo una vida íntima. Entonces, es muy fácil para el hombre también, y no por ponerme en contra del hombre, yo quiero elevar conforto a la mujer. Você está na menopausa. Es tan fácil poner, entonces la menopausa va pasando a ser casi un monstruo de 10 cabezas. Sí. ¿Tá? Porque antes era TPM y ahora es la menopausa. Entonces siempre hay algo que justifica. Cuando tal vez en realidad, y eso nos trozó la pandemia, Flavia, los casales se tuvieron que encontrar frente a frente. Sí. Obligatoriamente, porque el virus fez con que nos tuviéramos que quedar dentro de casa. Y ahí você comienza a avaliar la dinámica de relación, tal vez el tiempo que, Flavia, los casais puxaban la barriga para frente, enamoraban el sábado a una hora de siesta, después salían a jantar con un casal amigo, iban al cinema, y ninguém falava disto. E de Entonces você repente... pretende una mamografía basal, Sim. y você quiere una imagen basal o un registro basal de esta vida sexual, de esta mujer o de este casal, donde hay un problema de diálogo, Flavia. Não, em absoluto. De conversa, y muchas veces de decir, esto gosté, esto no gosté, ya no gosté más, y puede acontecer que se desgaste. Puede acontecer, Flavia. Totalmente. Sos mamá, estuviste casado también, mas no cargue la responsabilidad sozinha. Porque yo acho que ese es un custo muy alto que paga la mujer. Porque además la mujer no va a poder hacer un servicio. Não, e a gente tá falando de um relacionamento, De né? dois. Relacionamento envolve mais do que uma De pessoa. dois. Y también, que no ya trajimos al urologista y no próximo videocast lo vamos a traer, al hombre también le pasan cosas. Total. Con una cirugía, con un cáncer de próstata, con el tratamiento poscirúrgico. Entonces, Com o envelhecimento. O envelhecimento envelhecimento geral. natural Entonces, já é problema. vamos a empezar a poner a la menopausa no lugar, que es lo que la hizo ahora. Yo nos gustaría que entráramos juntas. ¿Qué pasa con esa libido? ¿Y desde dónde la podemos rescatar? Então, é muito interessante porque, primeiro a gente tem que entender, eu adorei os comentários que a gente estava ouvindo, inclusive em relação à questão de outras visões do que é libido. Se você for ouvir e estudar a fundo, na definição, dá No um tiene nada a ver con Google. lo sexual, ¿sabes? Não. É a energia, a pulsão da vida. Exato. É você querer estar ativo e vivendo, trazendo prazer das suas atividades. Independente de quais sejam. Você pode ter libido no trabalho, você pode ter libido no convívio familiar, sem nenhuma conotação sexual. Un esporte, un tercer sector, Tudo, un nuevo idioma, una pasión. Tudo é uma coisa, aquela coisa que te move, que te traz energia. Então, isso é muito interessante, porque quando a pessoa fala assim, eu não tenho libido, mas assim, você não tem a libido sexual, que a gente chama de desejo sexual, ou você está desmotivada para tudo? Mas você clara algo. Muchas veces esa falta de estrogênio da esa sensación de que você no tiene energía, que você no consigue acordar para ir a la academia, Sim. que você no tiene vontade de viver. Sim, concordo, total. Y también en una de nuestras palestras lá atrás, la pregunta más feita era ¿cuál era el antidepresivo que tiraba menos la libido? Muchas veces la solución terapéuticamente o psiquiátricamente es la medicación,
mas tal vez tenga que tener un viés un poquinho mais aprofundado da situação. Com toda certeza, porque a medicação, às vezes, ela pode equilibrar os neurotransmissores, que é isso que ela faz, mas ela não resolve o problema. Então, exatamente. Então, qual que é a história da libido pra gente entrar no assunto, né? Então, quem é essa mulher? O que ela era? O que ela tá o que tá acontecendo? E como é que ela tá passando por esse processo? Então, e aonde vai parar essa libido? Então, a primeira pergunta: mas é por tudo ou é pela questão sexual? Não, eu não tenho mais vontade de fazer nada, estou sem energia, sem pique, não durmo bem, os sintomas estão me atrapalhando a qualidade de vida, não tenho mais vontade de nada. Bom, muito provavelmente eu tenho um fundo hormonal nisso tudo. Por quê? Porque ela não era assim e todo esse cenário a transformou numa pessoa que está sofrendo as consequências dessa queda hormonal. Então, para essa mulher, sim, eu posso fazer dosagens hormonais. Se ela não tiver contraindicação, posso discutir várias formas de reposição hormonal. Lembrando que o hormônio-chefe é o estrogênio, nas suas mais diferentes formas. Às vezes, a gente precisa associar com os outros, por várias questões. A progesterona para proteção do útero, a testosterona, eventualmente, entra também em critérios bem selecionados para pacientes específicas, mas pode ser discutida e tudo mais. Mas tudo isso naquela mulher que passou e que ficou tudo muito claro em relação à questão hormonal. Agora, eu tenho a outra mulher que já tinha uma série de questões. Isto. E que não se colocava ou trouxe sem se resolver nenhum desses problemas, ou muito mal resolvidos, aí entrou na menopausa. Não, nem sequer tinha a consciência, tá? Não, porque muito provavelmente, exatamente. Muito provavelmente não estava muito a par do que estava acontecendo. E essa mulher tendo passado por esse processo todo e te fala e traz toda essa questão de tô desanimada e tudo mais, puxa vida, é hormônio que ela tá precisando? Muito provavelmente não. Pode ser que o hormônio ajude em algumas coisas, mas o que eu preciso é olhar para trás, olhar para antes, olhar para dentro dela e olhar o entorno dessa mulher. Então, assim, a gente já sabe, quem já acompanhou nossas lives anteriormente, aquela questão da tal da figurinha do elefante. Sim. Que eu acho que é fantástica. E se a gente olhar na proporção do elefante, outro dia eu estava dando uma aula para os residentes lá nos Estados Unidos, eu falei, eu nunca pensei nisso, deixa eu fatiar aqui o elefante em proporções. O hormônio não corresponde nem a 1/8 do elefante. Portanto, conta que partes tem o elefante. Então, o elefante tá lá, né? A gente tem a cabeça do elefante, que representa os aspectos psicológicos, principalmente com as questões de ansiedade, as questões de depressão, as questões de autoestima e autoimagem. Tá tudo na cabeça do elefante e proporcionalmente essa cabeça é grande. Vamos falar que ela vai representar ali uns 30, 40% desse elefante facilmente. Eu tenho as patas do elefante anteriores, que são as questões sociais, e isso envolve as questões culturais, questões familiares, questões relacionais, questões laborativas, trabalho, tudo que essa mulher, ou quem é essa mulher na sociedade, no entorno dela. Isso também é bastante representativo. E eu tenho lá na pata traseira do elefante as questões biológicas, que não são menos importantes, e eu jamais falaria isso como médica, para mim são fundamentais, mas que envolvem, então, esse terço traseiro do elefante, que seriam as outras doenças, os outros problemas de saúde, os efeitos colaterais dos medicamentos e as questões hormonais propriamente ditas. Então, a gente vê que eu tenho que entender que é um cenário global e complexo. Então, fica muito pobre se eu olhar só a questão hormonal. Sabe que eu acho que nos dimos match en este encuentro, porque siempre asociamos la emoción, el concepto de que la casa es el cuerpo, que el cuerpo es la casa del alma y que una cosa estaba vinculada a la otra. O si saben, mi público sabe, yo tengo una dolencia autoinmune, mi dolencia de Crohn, en un determinado momento en la pandemia la cosa no estaba funcionando. Fui operada por un cáncer de tiroides, la doctora Claudia Koser me atiende post-cirugía, mi reumatologista, la doctora Valdenisi Koser-Meli y Flavia. Y estaba pasando una fase de mucha dor, parecía cosa un cuadro fibromiálgico, mas no era, no sabíamos qué estaba pasando.
Y Flavia dijo, mira, María Laura, yo voy a juntar a todas, porque la reposición hormonal va a influir en la parte autoinmune, el Synthroid de Claudia va a influir, bueno, por supuesto, en todo eso, fasoterapia, conozco mi viés de por dónde pasa dor, aprendí lamentablemente con la doencia. Mas qué importante fue el concepto interdisciplinar. Sí. Debo confesarles que tanto Claudia como Valdenici, cuando avisamos que Flavia iba a querer una interconsulta, no se sintieron confortables, ¿no? Dijeron, ¿quién será esta doctora Flavia que quiere venir a hablar conmigo, que soy tal vez fulana? Venga, bueno. Mas ustedes no saben la eficiencia de lo que significó en ese momento reacomodar esa reposición hormonal en base a todo el otro cuadro. Y yo juro por Deus, Flavia, eu hoje entreno 3 veces por semana, faço musculação, faço funcional. Y sabéis que a veces eu, cuando me toca hacer cardio, me olho no espelho y digo, ¿qué significa poder moverse? O qué significa no ter dor, lo que significa poder enamorar de forma confortable. Sí. Entonces eu acho que aquella mujer que nos está escuchando, o tal vez un marido que nos pueda estar escuchando, que le parezca que esta mujer está sufriendo y en consecuencia sufre o parcero, la parcera, y también sufre el entorno familiar en la convivencia, porque esta es una mujer muchas veces frustrada, con mal carácter, con pavio curto. Investigue, procure, busque, porque hay soluções cada vez mais, Flávia. Não, e eu acho que esse modelo, né, que eu fiquei muito feliz quando você concordou com a minha ideia de juntar todas as profissionais que estavam no seu entorno, e eu falo abertamente para o público, por quê? Porque as pacientes e as mulheres sentem isso. Você vai num determinado especialista, te dá um remédio, você vai no segundo, fala, não, mas eu não concordo com o remédio do primeiro, então você para. Exato. Aí você vai no terceiro, muda o do segundo, e aí a pessoa fica girando e não sai do lugar. Y en casos de pacientes crónicas que tenemos una medicación mensal, es una cosa que, y vos que faz, negocia con Deus, negocia con el diabo, pues muchas veces melhorar de un lado y empeorar do outro. A pessoa fica mais perdida, fala, mas eu confio em todos esses profissionais que eu escolhi para cuidarem de mim. Só que eles não se entendem. Te diría que las dos palabras son interdisciplinar y equilibrio. Sem porque dúvida. Ninguém va a tener un cuerpo perfecto, ¿tá? No existe a máquina perfecta. No. Mas cómo lograr ese equilibrio para poder ir envelhecendo com qualidade, Sim. com movimento. E eu acho que a gente conseguir juntar os profissionais em torno do paciente é uma sacada. Desafia. Não, e agora, eu já usei esse mesmo modelo, depois muitas vezes com outras pacientes, com outras questões, e é sempre um resultado muito positivo. Concordo que às vezes os outros profissionais que ainda não estão tão acostumados com isso, né? Podem num primeiro momento se sentir meio desconfortáveis, porque falam, mas será intimidados. Que... Eu senti que era uma coisa como, por que vai entrar em meu território? Exato, porque parece assim, puxa, mas vai colocar na mesa a minha conduta? E em absoluto, a gente fala, eu sempre falo... A mesa era Maria Laura, não era a conduta individual. O meu individual. Objetivo, quando a gente fez isso daquilo, era te deixar melhor. Então, não, olha, a gente tem que entrar num acordo, todo mundo, né? Para deixar a Maria Laura melhor. E a gente teve uma sintonia muito legal. E deu super certo. E vamos a pensar algo. Vamos a traerlo al exemplo de um casal. ¿Por que não traer al homem ou a la parceira, seja feminino ou masculino, não tem problema, a esta consulta? Sem dúvida. E abrir lo que se vive. Olha, ela siente dor, não siente dor. Ele era... Porque também... O parceiro o parcera trae un histórico. Sí. Olha, antes se tiraba do lustre, era acróbata, ¿viste? Era contorsionista de circo, era una mujer activa. ¿Qué pasó no medio? ¿Aonde foi parar? ¿A dónde fue parar? Porque a veces la mujer está tan inmersa en esa tristeza de lo que está aconteciendo que no consigue pedir auxilio. No, exacto. Entonces tal vez el comenzar a esa cosa de traer al parceiro, sim, a essa consulta é uma ajuda para você, Flávia. Total. Mas aí que eu acho que a gente tem uma questão que ainda fica mais profunda, que é quem é a parceria. Porque, infelizmente, grande parte dessas mulheres que eu atendo, quer seja aqui em São Paulo, Estados Unidos, alguma coisa, a gente vê que o problema é o mesmo. É uma mulher que está passando por um período difícil, às vezes, se sentindo sozinha,
sem apoio, e é muito criticada, porque se ela falar que não tá bem fisicamente, porque tá reclamando. Você sabe por que eu criei o logo do é Camino? que é lindo demais, para se sentir Porque justamente acolhida, es esa mujer que se siente fuera de la roda, É. en donde le extiendan la mão outros para que ela se integre a la E roda. precisa muito. Então, essa solidão que a mulher que ela sente, às vezes no relacionamento, às vezes no seu ambiente social, às vezes na vida, no ambiente profissional e tudo mais. Então, trazer esse parceiro ou essa parceira significa acreditar na parceria. Porque eu quero que essa pessoa esteja junto comigo vivenciando esse meu problema. Porque voy a agregar una coisinha para los señores que están escuchando. Porque el mundo es redondo. Y tal vez el día de mañana o hombre tenga un problema de próstata. Que é bem Y comum cuando também. le toque al señor tener un problema de próstata, que tal vez tenga que ficar con fralda, post cirugía, o tenga problema de erección, en donde tenga que tener un Viagra para que lo ayude en su erección, en donde tenga que aprender a no tener eyaculación, también va a precisar de su parcera. E muito. Mas, Maria Laura, eu acho Entonces que ahí assim, la parcería también, porque siempre parece que es la mujer la que trae esto. Sim. E eu acho que, na verdade, daí a gente, se você for pensar nisso, a sociedade, da estrutura que a gente está acostumado, e você, né, tendo vindo da Argentina, a gente acabou de falar Sim. da cultura latino-americana. Y viví en Chile. A mulher, eu 7 estava anos. conversando com a Silvia um pouquinho lá atrás também, a mulher, ela acostuma a cuidar. Ela nasce com essa questão de que vai cuidar. Então, cuida no começo, você é Pero estimulado. você sabe por qué hizo? É uma Desde coisa... la neurociencia y la psicología. A mujer es útero. Entonces la Sí. mujer abraza y acole. El hombre es eyaculador. El hombre es para afuera. Es Sí. expansión. Sim, sim. Entonces la mujer siempre tiende a abrazar. Abraza al filho, abraza a la amiga, abraza a los pais, abraza al parceiro. Sim, O hombre es el de la fuerza hacia afuera. sim. Mas, ¿qué custo paga por acolher, Flávia? Emocional. É uma carga muito grande. Enorme. Então, o que a gente está falando, né? Como é que essa pessoa que foi feita, teoricamente o modelo dela foi feito para cuidar, como é que ela pode estar fraca? Quantas pacientes falam, doutor, eu sou o pilar, se acontecer alguma coisa comigo, tudo desmonta. Mas Essa você mulher sabe que tá quando você segurando vai no o quê? avião, lo primero que dicen es que la máscara se la tiene que poner o adulto. Exato. Para después colocar a la crianza. Exato. Então, Entonces, también la mujer toma... Voy a traer una cosa... A mulher também gosta de ocupar esse lugar de caterpillar. Concordo. Consigo tudo. concordo. Eu posso tudo. E muitas vezes até lhe tira o espaço ao homem. Sim, a gente vê isso muito claro. Eu lembro, né, em muitos casais que eu acompanhei logo depois de parto e tudo, que era uma queixa dele, ela não me deixa fazer nada. Reclama que tá muito cansada, que tudo mais, mas também não me deixa fazer nada. Então eu acho que tem os dois lados, com Sim. toda certeza. E eu acho que isso, às vezes, é um modelo que se estende, se perpetua. Então, se um casal se construiu assim lá atrás, como é que será que eles vão passar por esse período todo? Mas você sempre faz uma cena desta mulher que está na cama e que quando tem dificuldades de se quedar vaginal... conta toda essa parte, Clau, que eu acho tão importante. Tiene sequedad, muitas vezes se pode ter uma ferida. Uma fissura, pode Uma ter fissura. sangramento e tudo. Como essa mulher vai estar concentrada para ter um orgasmo? É impossível, Clau. Não, Flávia. eu falo assim, hoje, inclusive, né, muitos casos muito interessantes que eu vi essa semana por aqui, mas de qualquer maneira, o impacto que isso tem no relacionamento lá na frente. E a gente às vezes acha que é porque ela tá com dor e tudo mais, não é? Ela perde a confiança nela mesma em se colocar nesse relacionamento. Cada vez que eu vou mais estudando, mais vendo e tudo mais, antes não, então você vai resolver esse problema e tudo vai voltar ao que era. Não volta, porque quebre. existiu um gap, existiu um abismo ali, porque ela não acredita mais que o corpo dela vai dar conta, que a cabeça dela vai dar conta, ela fica com uma... Você sabe que hay mujeres que negocian de saber, ele pode ter até outra. Sim, já ouvi no Muito. consultório um termo que eu assim, há um Muito. tempo atrás me chocou, nem sei se a gente já falou do termo para não ficar muito repetitivo, mas que uma paciente me perguntou, falou assim, doutora,
é comum nessa fase, ou tem algum problema a gente terceirizar? Então, assim, você fala, puxa vida, mas ela tava tipo, olha, pra mim eu tô querendo saber como é que, porque eu tô cogitando isso no meu relacionamento, porque eu não acredito mais que vai ser comigo. Aí vem duas questões. Primeira, se essa pessoa tá tranquila, falando, olha, eu não quero mais, eu não quero acabar com o meu relacionamento, mas pra mim já deu, não quero mais. E tudo bem. Precisa uma escolha consciente. Exato, e tranquila. A gente tem que respeitar e aplaudir, porque a pessoa tem coragem de assumir uma coisa dessas. Entendeu? Porque não tem posse com a pessoa que ama. Exato. Agora, tem aquelas que estão fazendo essa entrega do parceiro ou da parceira com tristeza, porque não acreditam mais em si mesmas. E essas pacientes... Isso é terrível. Essas mulheres são assim, elas falam assim, doutora, eu não tem mais como comer. Como assim não tem mais como? Sempre tem um como. A gente pode não voltar para tudo que era antes, mas você tem muita coisa. Então eu acho que hoje em dia a medicina, assim, nessa área, avançou de uma tal maneira, porque a gente entende, voltando lá pro link de onde é que tá a libido. Então a gente já entendeu que não é uma questão física. Mas é uma coisa, você começa a escarbar, não, nessa mulher. Você está feliz no trabalho? Y la verdad que querría trocar, pero... ¿Usted está feliz en su casa? Ay, hace tanto que no renovo las cortinas, están las cosas por ahí medio largadas, pero me da una preguiça entrar en todo esto, tal. ¿Vamos a cortar o cabelo? No, ¿cómo voy a cortar o cabelo? ¿Viste? Ya estoy acostumada, voy al mismo cabeleireiro. Entonces, gente, você comienza a escutar que esa cosa estar casi en baño María, para decir de una manera, sí, en una zona de conforto que es total desconforto, Flávia. Na verdade, é uma... É uma coisa que foi ocupando um espaço interno gigante, Cláudia. E que a pessoa não está sabendo como sair disso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que entender bem, quando fala da pulsão da vida aí, aonde que está essa energia e tudo, e é por isso que eu acredito tanto nesse modelo interdisciplinar, multiprofissional, porque eu não faço isso sozinha. Eu dou uma base como médica, eu cuido da saúde dessa paciente, eu tento identificar se tem algum problema de saúde que precise ser tratado, eu penso nas questões emocionais, eu vou até o meu limite, e quando eu reconheço que eu cheguei no meu limite, é claro que essa pessoa vai precisar de um suporte psicológico, psiquiátrico às vezes, e assim por diante. Isso tem que ser muito tranquilo. Tudo bem, e vamos lá, e vamos montar. O que eu gosto é de ajudar a montar o time de cuidado. E muitas vezes, você como paciente sabe disso, eu não tenho nenhum receio em falar, olha, você vai precisar de uma fisioterapia pélvica, porque você precisa trabalhar o seu assoalho pélvico, você está esperando uma resposta, está reclamando da intensidade do orgasmo, que está muito lento, ou da incontinência urinária, da incontinência urinária, de uma incontinência fecal, de uma paciente que eu estou ajudando muito, que tinha um caso gravíssimo desses agora, muito recente. Quer dizer, e tudo isso, e eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer tudo isso, mas eu gosto de montar o time. Eu gosto de falar, olha, o quadro é esse, e é aqui que eu vou fazer. Hay otra coisa, além de montar el time, es que você assume a responsabilidade do paciente. Ah, sim, eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar, entendeu? Então, você tem um compromisso com sua paciente. Sim, sim. E você pode entender que tu especialidade chega hasta um lugar, pero que lo importante es la integridad da pessoa. Sim. Entonces, hay algo que nós estamos queriendo en todo momento en este videocast con Flávia es no fique fora da roda, no fique no rincón. Porque, ¿sabes otra cosa que eu vejo, Flávia? Elas comienzan a afastarse hasta da vida social, ¿sabes? No quieren conversar, comienzan a estar gordinhas. Parece que ela está sentada en un cuarterón y la vida pasa na frente do outro quarteirão. E às vezes a pessoa, na verdade, não sabe mais nem como se colocar. Y ¿sabes qué? La pandemia, el mundo virtual ha hecho con que el contacto... Voy a tomar un café y me voy a sentar, porque mi amiga me va a olhar, realmente la amiga que es amiga. Vai enxergar os meus olhos. Y va a enxergar y va a decir, ¿sabes qué? Tem alguma coisa que não está funcionando. Sim, totalmente. Você no WhatsApp não vê, nos telefones você não vê, raramente liga la cámara. Por ahí en la época de pandemia teníamos una cosa un poco más con la cámara.
Y esa vida corrida, ¿viste? Y además voy saliendo, voy pasando de lado, voy pasando, hasta que tal vez un día se hace una mamografía y le dicen, hay um câncer. Isso se faz, e às vezes esses são esses chacoalhões da vida que... Y hay veces, ¿por qué tenemos que esperar a que el cuerpo se manifieste para entender que había algo interno que já estava mal resolvido há muito tempo? Eu estava ouvindo também o bate-papo, vocês tentando com fazer Silvia. O link exato com a Silvia. Você acredita na questão da doença relacionada com as emoções? Isso a gente não tem mais nem que discutir. Isso já é um dogma, porque é claro, se perguntarem assim, mas como? Se você pensar Flavia, no estresse... Quando eu comecei minha doença autoimune, ninguém associava. Então... E eu posso dizer-te, fehacientemente, que hoje estou sentada aqui, sem sacola de colonostomia, sem fralda, com quase 20 anos de Crohn, porque eu fiz o viagem interno. Sim. E o dia que eu entendi quais eram as emoções que eu não ponia fora e a palavra que eu não colocava fora, mi doença começou a ficar em remissão, além da equipe, do biológico e de tudo mais. Mas não adiantava. Um dia Flavio Steinburg, meu médico de Crohn, falou: María Laura, te puedo dar el mejor biológico. Va a ser el 50, 60%. La otra parte es del paciente. É com você. Es con você. Y en realidad, el ser humano tiende a ficar distante de esto. Sí. Le da miedo conectar, Flavia. Sim. Mas quanto mais rápido conecte, mais rápido vai encontrar a saída. Com toda certeza. Então eu acho que isso a gente não tem mais nem que discutir. É vinculado, sim. Eu tenho, assim, exemplos inúmeros para ilustrar. Até de infertilidade. Em todos os aspectos. Infertilidade, na verdade, a civilização mais ou menos já até conversa há tanto tempo, né? Porque essa questão do estresse envolvendo essa busca. Então, a gente sabe que estresse é complicado e que a doença é um estresse. É óbvio que é um estresse. Então, você está manifestando como se o organismo falasse, bom, eu tenho que avisar por alguma porta. Exato. Tem que ter uma bandeira. Então vai aparecer alguma coisa e vai ser o chacoalhão dessa pessoa. E nos casais, a vida sexual também é uma porta. Total. Que está mostrando o que passou durante o dia. Por isso eu falo uma coisa interessante. Uno pone tanto el acento en lo sexual, pero de 24 horas, Flavia, la cama estorando es una hora. Las otras 23, hubo diálogo, no hubo diálogo, hubo respeto, hubo boa escuta. Esa cosa que você fala que la mujer precisa que la paqueren durante el día para llegar a la noche, a diferencia del hombre, que el hombre es visual y abrió la puerta, olió. Não, acabou, exato. Son caminos tan As diferentes. mulheres Flavia. precisam ir, elas vão se preparando ao longo de um dia, de uma semana, de um mês. Tudo depende da pessoa, mas ela precisa de um preparo. Isso aí é o básico. E para os homens acaba sendo um modelo de resposta completamente diferente. Mas tudo bem, desde que eles estejam se encontrando. E aí eu acho que os desafios que a gente vai ter nesse momento são, primeiro, os casais entenderem, e isso a gente vai entrar nessa parte que eu acho que é interessante a gente conversar agora. Como é que está sendo esse processo todo? A gente está falando da população 50 a mais, Sim, 45 sim. mais e tudo mais. Então, são pessoas que estão envelhecendo, independente de estarem sofrendo ou não com menopausa ou alguma Sim. coisa dessa. Então, o envelhecimento hoje em dia, ele já não é bem visto. Tanto é que a gente tem tanta coisa anti-aging, que é para bloquear o envelhecimento. Então, para muitas pessoas, isso já desencadeia uma luta. Não, eu não quero ou eu não posso envelhecer. Meu Deus, onde a gente está indo com a humanidade? Você vai envelhecer, E vai morrer, viu? E eu falo sempre para as pacientes, falo assim, que bom que você está envelhecendo. Muito pior é parar o caminho antes. Portanto, vamos envelhecer. Claro que vamos, com saúde, com qualidade, com prevenção, com uma qualidade de vida. E informação, né? Exatamente. Então, os casais estão envelhecendo. Ótimo. Aí a gente tem a questão das relações e, na verdade, da duração do relacionamento, que é o que eu acho que é muito legal da gente entender. Porque existe uma coisa que é a idade da pessoa, do parceiro, e existe uma coisa que é a idade do relacionamento. Então, a gente tem relacionamentos jovens de parceiros idosos, porque é uma coisa nova. E Sim. o ser humano gosta de novidade. Absolutamente. Entendeu? A gente gosta de coisa bacana. Então,
Por isso, às vezes, esse casal com um relacionamento jovem, apesar de serem muito mais idosos cronologicamente, estão tendo uma vida muito mais interessante do que um casal ainda mais jovem que está com um relacionamento longo e desgastado. Gente, o melhor cenário de todos é um relacionamento longo e super de qualidade, porque daí eu acho que são pessoas que passaram por tudo isso juntos, se construíram juntos, cresceram juntos, amadureceram juntos, claro. Mas é um desafio que vocês não têm noção, e eu concordo integralmente, porque se a pessoa já não quer envelhecer... o entorno não favorece, né? Exato. A pessoa já está com dificuldade de envelhecer, ela está vendo o parceiro ou a parceira envelhecerem também, se eu não estou sabendo direito nem como é que eu faço para envelhecer e lidar com as minhas questões, como é que eu vou lidar com as do outro? E às vezes é isso que acaba pegando. Então, aquela questão que a gente se propôs a conversar um pouquinho hoje também, que era do relacionamento de longa data e o que fazer com isso, isso está muito relacionado com essa questão de vínculo. Quem é essa pessoa. Então, eu tenho que olhar o membro A do casal, o membro B do casal, entender que hoje em dia existem outros relacionamentos que tem até um membro C, um membro D, e que a gente não coloca porque não é o mais comum, mas que também existem e também em um momento podem ser discutidos. Agora, esse membro A, o que está acontecendo com ele? Como pessoa, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de perspectivas de futuro, de sonhos, de tudo mais. Muito bom, tá nessa redoma. Quem é o membro B do casal? Mesmas avaliações. Como é que eles estão em termos de parceria? Existe parceria? Porque existir casal não quer dizer que exista parceria. Nem sempre. Bom. Nem sempre. Bom. Entendeu? E a parceria é uma questão de, tudo bem, eu estou pra você. Quero ajudar, quero cuidar de você. E ao mesmo tempo eu quero que você cuide de mim. Porque é uma questão... E cuidar em todos os aspectos. Cuidar, eu falo que é regar, né? Então, assim, do bom, do ruim e tudo mais. E se existir essa parceria, e aí eu quero trazer porque a gente estava falando... às vezes, eu posso trazer essa parceria comigo para me ajudar com o meu problema. Agora, se eu já percebi que não tem parceria, Maria Laura, você quer... Para que perder o tempo, às vezes, você quer guardar o seu problema para você. Você não quer que mais um problema apareça naquele relacionamento. E que não te cobre. Exatamente. Porque também cobram. Então, eu acho muito, muito legal que a gente tenha essa possibilidade de falar da pessoa, Flávia, da parceria e do relacionamento. Também um casal de muito tempo pode buscar uma forma de reinjectar, de volver a descobrir-se. Você sabe uma coisa que eu falo muito, e as pessoas, né, que me conhecem sabem, eu falo assim, gente, vocês estão querendo num relacionamento longo, independente do formato que ele tenha, ficam buscando loucamente aquela vibração, aquela energia que existia lá no começo. Mas vocês são as mesmas pessoas? Essa pessoa de agora é a mesma que estava lá atrás? Claramente que não é. Todo mundo vai mudando e todos os dias a gente muda. Segundo ponto, o relacionamento é o mesmo? Posso garantir que não. Mas a gente continua se amando muito e tudo mais. Ótimo. Mas como é que era quando vocês estavam lá atrás, quando vocês se conheceram? A pessoa pela qual você se apaixonou ou se envolveu é a mesma que está com você agora? Também não é. Então não vai esperar a mesma sensação. Por isso é que traz a novidade. Não, porque hay que vivir adaptándose al momento real. E as novidades podem ser em qualquer esfera. Às vezes as pacientes ou as mulheres que eu converso, e a gente faz muita bate-papo, às vezes até social mesmo, falam, mas essa história de novidade, eu não sou muito disso. Gente, uma novidade pode ser você fazer um programa diferente. Pode ser você fazer uma viagem diferente para um lugar simples, porque você nunca foi. Ou sabem que, gente, os temas de conversação... Estar atualizada. Sim. Ler, fazer um curso, trazer algo novo à mesa. Eu vou colocar aqui uma coisa que é pessoal, mas na verdade que eu acho que é porque é uma homenagem. Tem uma coisa que me encanta, que é ver o relacionamento dos meus pais. Eles acabaram de completar bodas de ouro e eles fazem um negócio que é deles, mas que é tão bacana, que eles discutem as notícias do jornal todo dia. Eles leem o jornal junto, no café da manhã. Eles ficam... Aquele café da manhã é uma coisa que se estende. Eles já estão numa fase super tranquila. Meu pai é aposentado, minha mãe é aposentada e tal. E eles debatem. E fazem um debate tão rico. E é uma coisa tão bonita de ver. Então, é assim, aquilo para eles é uma novidade. Todo dia tem uma novidade no jornal. Então, eles têm assunto, eles têm empatia, eles ouvem uma opinião do outro, eles se respeitam, eles aprendem um com o outro. Num casamento de 50 anos. Então, eu acho que assim, gente, é só a gente buscar.
é a gente ter ideia do que é... Então, a novidade... E agora, ela também pode ser uma novidade caliente, por que não? E, además, outra coisa, você lhe cobra ao outro a novidade, você perguntou se você leva a novidade. Exatamente, isso aí é um movimento. Né? Então, e assim, é de dois. Exato. Então, eu acho que é tão fácil criticar ao outro, Flávia. Eu acho que a gente tem que buscar. E aí, se a gente for para a questão específica da sexualidade, como manter uma vida sexual adequada para um casal que já está, né, de um relacionamento mais longo, o que a gente pode fazer? Então, primeira coisa, eu acho que hoje em dia o mais importante é estar aberto a conversar sobre o assunto. Eu vou falar, nós estamos em 2024 e eu ainda vejo pessoas que não têm a menor ideia de como conversar uma conversa sobre sexualidade. Com o parceiro, com a parceira. Não tem coragem. Não tem coragem. Eu tenho mulheres que falam assim, doutora, não dá. Eu não vou. Eu vou manter do jeito que tá, porque eu acho que isso daí vai desencadear uma situação. Gente, mas espera um pouco. Você vai passar a vida inteira sofrendo? ou insatisfeita? Ou desgostosa? E talvez o outro também, viu? Também, porque... Então, assim, gente, tem muito jeito de conversar sobre isso. Eu dou dicas. Eu falo, gente, olha, sabe uma coisa? Você não sabe como conversar? Tu faz o seguinte, pega um tema, vai assistir um filme que tenha uma questão lá de um casal que não tá se encontrando direito, alguma questão parecida, e você começa a perceber, pergunta pro seu parceiro ou pra sua parceira, o que você acha deste tema? E então, aí entra. E aí você fala, nossa, então você sabe que também aconteceram algumas situações parecidas comigo? Eu já tive... Então, gente, não é possível. Agora, não falar e continuar empurrando o problema é muito triste. Isso eu acho que é uma coisa que não tem sentido nenhum. A outra parte é saber ouvir. Porque daí você fala assim, e com você? E você tem que estar aberta a ouvir sem julgamentos e sem preconceitos e sem desencadear uma avalanche, porque às vezes o outro também não quer tocar no assunto porque tem medo da sua reação. Então mostra que você está aberto a ouvir. E a partir dali, vamos tentar trazer o que é possível para aquele casal. Eu falo, não adianta sair de lá com uma receita de 10 mil coisas e a pessoa já vai olhando e você já tá lendo no rosto da pessoa que ela não vai fazer nada daquilo. Eu vou inventar uma coisa. Não, não vai. Então, vamos voltar a namorar. Namorar como vocês namoravam quando vocês se conheceram. Vai no cinema, sai a comer, Maria Laura, às vezes eu sou mais simples do que isso. Vai comprar um picolé na padaria. Tem casal que se encontrava ali porque eles frequentavam o mesmo bairro. Gente, refaz o que vocês faziam. Eu tive um casal, tem uma experiência tão bacana pra contar. Tinha um casal... Era muito bacana, porque eles gostavam de comer pastel na feira. Isso pra eles era uma coisa... Gente, quanto custa um pastel de feira? É uma coisa ínfima. Mas pra eles representava o momento lá atrás, quando eles fugiam de vistorias de pai e mãe. Eles eram super novinhos. Exato. E eles se encontravam perigosamente para comprar um pastel na feira. Esse casal, é óbvio, tão juntos e tudo mais, e as queixas dessas todas. Eu falei pra ela, falei assim, você se lembra que você me contou da história do pastel da feira? Eu falei assim, convida o seu marido pra ir comer um pastel. Quanto tempo? Faz mais de 30 anos. Falei, pois é, vamos comer um pastel na feira. Eu posso te dizer, ela levou o marido pra comer o pastel na feira. E eu dava risada e falava assim, mas depois você me conta como é que faz. Só não vai me trazer um pastel de feira de uma semana atrás, que não vai dar certo. Mas enfim... E aí, ela contando da experiência, como foi super legal. Porque ele pescou, ele falou, gente, que saudades disso. Então, e que mais que você tem saudade? Disso, saiu uma lista de programas que eles tinham saudade de fazer, todos absolutamente factíveis. Eram coisas tão simples, mas que traziam emoções tão boas, de uma época que eles se consideravam felizes. ¿Sabes? Eso también tiene que ver desde lo individual, Flavia. ¿Viste esas mujeres que se cortan el cabello como cuando tenían 30 anos, você dice más, ese corte de cabello no existe más. Por ejemplo, tipo Farrah Fawcett, você ve mujeres que, ¿viste? ¿Qué será que la ve no espelho? Que necesita reconectarse con algo que le daba prazer, que tenía un deseo, que le daba atención, o que ela se veía lindo, se veía joven. Entonces, a veces llega alguien y le dice, ay, mas você parece una velha. Ella está buscando algo en esa imagen no espelho, en lo que ella va a ver. Y en las relaciones pasa lo mismo. Sí. Hay veces son las pequeñas grandes cosas. Igualmente, yo acho que para mí
para mí, ¿no? De lo que yo me levo deste encontro de hoje nosso é a comunicação Ponto número 1. Sem do isso casal não tem. como do médico-paciente e a comunicação interdisciplinar, Sim. muito importante. Entender que podemos envelhecer com qualidade e eu agregaria que para isso a mulher tem que ter a autoestima muito saudável para poder conviver com esse novo corpo, com esse passo do tempo e desfrutar dentro desse corpo. E eu acho Porque que essa parece mulher tem que saber quem ela é. Bueno, ¿né? por eso la autoestima y por outro lado, Exato. não só também quem ela é, sino aonde você quer chegar. Exato, exato. Você sabe que no filme de Alicia, você que falou de filmes, en Alicia no País das Maravilhas, Alicia le pregunta al gato que caminho devo tomar. E o gato le dice, não, você me tem que dizer aonde você quer chegar. Exatamente. Então, também, que é o que você quer? Que é o que você quer de você com seu corpo, de você com você mesma? Porque, na verdade, Flávia, a única pessoa que vai estar até o final com uma mesma é uma mesma. Total. Uno pode querer ter o parceiro, mas não sabe, pode querer ter os filhos, também não sabe, pais, amigos. Então, você tem que estar bem com você. Tem que saber quem você é, onde você quer chegar. Eu acho que é aquele exercício de fechar os olhos e Isso. falar quem sou eu, ou onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E, sabes, quando eu enamorava meu primeiro enamorado, dia que era uma situação complexa, ¿no? Un día Mercedes, que era mi terapeuta, me dijo, ¿usted se ve dentro de 5 años sentada con Manuel en el living de su casa? Salí y dije, tengo la relación definida. Listo. Porque a veces uno vive tan la pasión, la locura del momento, que uno no piensa, eso que usted faló. Y también, ¿con quién será que uno quiere estar sentado dentro de 5 años? Sim, ¿Qué tipo de parceiro? sim. ¿Qué tipo de compañía? ¿Qué tipo de diálogo? E o que você quer estar fazendo? E quem é você daqui a 5 anos? Eu lembro, na verdade, né, a gente fazendo esses exercícios, que eu sempre imaginava assim, eu quero estar em determinado ponto. Bom, então agora, quais são os caminhos que tem para chegar lá? Ah, tem uns que são super tortuosos, mas chegam lá. E tem outros que são muito retilíneos, mas passam pertinho e não chegam. E aí, para mim, é importante chegar lá mesmo? Eu quero chegar perto e tudo bem? Então... No, y si estoy dispuesta a enfrentar a dificultades para llegar. Exatamente. Porque vivimos en un momento muy descarte. No funcionó, descartada, deletada, esto no sirve más. É tudo muito Descartável. rápido, descartável, o que é muito triste, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito para oferecer para esse casal. Eu acho que a gente tem muito a oferecer para essas mulheres. Eu acho que, mas o que você falou é a chave. É se comunicar, se posicionar e saber onde você quer chegar. E a partir dali... Y saber convivir con una misma. Porque si la escolia de esa relación puede ser el desgaste y que ya cumplió un ciclo, Sim. también hay que estar preparado para pegar a mala. E se fazer companhia a você mesmo. Exactamente. Flavia, 59 minutos 15 segundos. Un prazer. Podría ficar horas falando, porque eu acho que uno va conectando y anexando una cosa con otra y va haciendo toda una tela de araña, ¿no? Total. En esto que es la mujer y la maturidad y la autoestima y la vida afectiva y la saúde y el propósito de dónde quiere llegar, ¿no? Soy inmensamente grata porque siempre que te procuro estás disponible. Siempre. En todos los formatos, de todas las maneras, desde San Pablo, desde Estados Unidos. Y le diría para las pacientes que el vínculo afectivo con ser un médico es fundamental. Sí. Principalmente cuando hay dolencias crónicas. Es un matrimonio. Entonces, si você no está satisfeita con su ginecologista, con su médico, busque otro. Busque otro. Eu acho que tem que ter essa sintonia. Isso, porque isso é muito importante. Até para você poder contar, talvez, que não tem mais orgasmo, que está com sequedad vaginal, que sua libido não está, o que for. A confiança é a base médico-paciente, Flávia. Tem uns ditados que falam que os médicos e os pacientes se escolhem mutuamente. Eu não sei se eles se escolhem, mas se eles se vinculam.
Totalmente. Então tem que ter vínculo. Vínculo em todas as esferas, inclusive nessa. Por eso en Estados Unidos tenés el suceso que tenés. Porque el médico americano no está acostumbrado a hacer vínculo. Eles têm uma perspectiva diferente. Completamente diferente. Hasta la próxima. Um beijo, muito obrigada. Te quiero mucho. Gracias, Flavia. Recíproco. Muy obrigada a la audiencia, muy obrigada por estar aquí en este videocast y hasta el próximo. Muy obrigada.